falar da palavra é o que eu mais amo. E eu estava fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa. Eu amo fazer limpeza, assim. Eu gosto de tudo arrumado. Se você for no meu guarda-roupa, ele é dividido por cores. Eu sou chata com isso. Assim, eu gosto de tudo muito bem dobrado, tudo muito arrumado. E, para meu desespero, o Jonas, ele é... Não precisa nem falar, né? Aí, quando ele viaja, ele volta e está tudo arrumado. E ele fica desesperado, mas está tudo arrumado, né? Porque aí ele vai acumulando. Eu falei, quando a gente mudou, eu falei que eu não queria prateleira. E aí a pessoa que estava fazendo o marceneiro falou, mas como é que você não quer prateleira? Não, é porque ele acumula as coisas na prateleira. Eu não quero prateleira. Mas fizeram prateleira. E tem um móvel assim embaixo da televisão, no nosso quarto. Aí ele vai pondo assim, no início da semana ele põe uma bermuda, depois ele põe uma camiseta, depois ele põe outra camiseta, e eu fico desesperada. Posso lavar? Não, isso aqui é porque eu ainda vou para a academia com isso aqui ainda vou usar. E não usa. E aí a pilha vai aumentando. Aí, quando eu entro em desespero, eu pego tudo e ponho para lavar. Mas por que eu estou falando isso? Porque na minha limpeza eu achei algo que ninguém mais usa, despertador. Porque eu tenho uma caixa que são as minhas coisas de viagem. E lá, muito lá atrás, quando eu viajava, quando a gente não tinha ainda, para você imaginar quando lá atrás, né? Quando a gente não usava o celular como despertador, eu levava o despertador de viagem, porque fuso horário, os compromissos. E eu gosto de tempo, eu gosto de horário, eu gosto de relógio, eu gosto de despertador, eu gosto de todas essas coisas. O que muita gente não gosta, eu gosto. E por que o meu assunto é despertador? Porque Deus, ele tem um despertador. Ele está no mundo espiritual, Deus está no mundo espiritual é atemporal. Nós estamos no mundo natural, e aqui neste mundo natural, nós estamos num mundo temporal. Nós temos horas, meses, dias, segundos, semanas. Só que Deus, ele programa algo para acontecer de várias formas. Para a sua vida, individualmente, você nasce, e ele já escreveu, está escrito isso no Salmo 139. Você sabia que todas as linhas da sua vida já foram escritas por Deus? Então, ele já estava escrito tudo ali. E quando dá a hora, acontece o despertador que você não ouve o som. Mas esse despertador, ele dispara o alarme. Mas quando chega o tempo profético, aí a coisa é mais séria. O tempo profético, Deus, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, ele colocou o despertador para ele prometeu para Abraão, a sua descendência vai ficar mais de 400 anos escrava. Mas eu te prometo, Abraão, que depois de 400 anos, a sua descendência vai sair como um todo da escravidão, e essa descendência não vai sair de mãos vazias. Aí Deus pegou o despertador e marcou a hora, que só ele sabia, o dia, a hora exata. Ele disse assim, em linhas gerais, depois de 400 anos, mas ele não disse em que mês, em que dia, em que hora, mas ele sabia, e o despertador acionaria. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ninguém tinha ouvido, Deus precisou pegar o ouvido de Moisés. Moisés ouviu. Todo mundo muito perturbado, angustiado, aflito. Esse é o nosso problema. Quando você deixa que a aflição tome conta do teu coração, você não ouve Deus. Você não ouve o tempo de despertar de Deus. E assim também para José. Ele falou, José, você vai governar. Ele teve o sonho. E José achou que já era de imediato. Mas no despertador de Deus, ele tinha 17 anos. Ia disparar o alarme aos 30 anos de José. E assim acontece conosco. Eu tenho certeza que o despertador de Deus está disparado nesses dias que nós estamos vivendo. Mas muitos estão distraídos e não estão ouvindo. Por quê? Porque nós, assim, em linhas gerais, isso faz parte de uma geração profética. Tem ouvidos surdos. E eu provo isso para você. A geração de Samuel era uma geração surda. Eli não escutou, os filhos de Eli não escutaram, ninguém escutava, mas Samuel disse,
Eis-me aqui, Senhor. Samuel ouviu Deus e você precisa ouvir Deus. E o que Deus está falando para você? Desperta, tu que dormes. Levanta, resplandece, porque a luz da glória do Senhor vai brilhar sobre você no meio dessa escuridão toda que você está vivendo. Por isso eu queria que você abrisse Isaías capítulo 60, que é exatamente o capítulo que eu estou citando. E o Senhor, mas eu quero ler, além do versículo 1 e 2, que é justamente isso que eu estou falando, eu vou ler outro versículo para você entender sobre esse despertador de Deus. No versículo 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória nasce sobre ti. Será que você não está recebendo essa palavra? A glória de Deus nasce sobre a sua vida. Porque, olha como é que está o mundo. Porque as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a tua glória se vê sobre ti. Agora, eu quero que você leia o versículo 22. Quando dispara o alarme de Deus, olha o que acontece no versículo 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte, porque eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. No tempo de Deus, Ele te dá força. Você que não tem força, Ele está dizendo, olha, o menor de vocês vai valer por 1000. Quem acredita nisso? O menor, sabe o que é valer por 1000? Quando você entra no teu quarto, ou onde você estiver, qual for o hábito seu de oração? Eu não sei qual é o teu local. Tem gente que ora andando, tem gente que na rua, ou fazendo exercício, tem gente que ora tomando banho, tem gente que ora... eu gosto de ter o meu horário logo que eu acordo. Mas o que eu quero te dizer é que quando chega a hora, na hora que você entra no quarto, o diabo ele veio, esse levantou, esse despertou, esse levantou no meio da escuridão, e ele vale mais do que 1000, eu não posso mexer com ele. A tua oração faz tremer os alicerces de edificações que ele construiu contra você, e vai desaba, e você não vê com teus olhos naturais, mas desaba uma edificação aqui, desaba outra edificação ali. A tua vida, você é um demolidor de Deus. Na tua vida de oração, você é um construtor de Deus para as edificações de Deus, mas você é um demolidor de Deus para tudo aquilo que não vem dele. Todos os projetos que o diabo fez contra você vão ser demolidos através da tua vida de oração, porque essa palavra é para você. O menor vale por 1000, o mínimo uma nação, porque eu, o Senhor, farei isso prontamente. Quando chega o tempo determinado, ninguém segura. E eu quero que você agora abra em Lucas capítulo 5, depois a gente vai voltar aqui. Mas em Lucas capítulo 5, era o despertador. É claro que tinha um grupo de homens, mas eu quero focar em um deles. Era o despertador para a vida de Pedro. E essa passagem, é claro que é a primeira pesca miraculosa, porque teve mais de uma. Mas essa é a primeira pesca miraculosa. Você já conhece essa passagem, mas eu quero ler com você. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Como que estava Pedro? Pedro estava desanimado. Pedro estava preocupado, Pedro estava aflito, Pedro estava... Por quê? Porque a rede estava vazia e os problemas continuavam. A tua conta está vazia, mas as contas não param de chegar. Aconteceu algo inusitado esse mês. Chegaram 2 contas de luz para a mesma data, mas... diziam eles que era referente a meses diferentes e estava tudo em dia. Telefonei, escrevi, falei, como pode? Não, é porque você não viu o aviso, mas mudou a data. Então, aqueles que não prestaram atenção e não mudaram a data, chegou... Olha, por mais que eles me explicassem, eu não entendi. Até agora eu não entendi, mas o negócio era isso. Paga as 2 contas ou corta a luz.
Eu falei, como assim? Sabe, são coisas que você não entende. E aí, quem é que pode fazer isso? Pagar 2 contas, com o preço que está à luz, pagar 2 contas no mesmo mês. Eu estou falando isso porque Pedro tinha problemas. E ele tinha problemas que não paravam. Mas a rede estava vazia. Agora o problema piorou. O que estava ruim ficou pior. Então Pedro, para ele, a vida, ele amava Deus. Pedro não era um homem ímpio. Ele amava Deus, mas ele orava. Eu garanto para você que Pedro orava. Ele não tinha ainda a revelação de Jesus, o entendimento do reino. Mas nós não estamos falando de um homem idólatra. Estamos falando de um homem que era um judeu, que amava Deus e que orava. Mas a vida dele não estava acontecendo nada. E ele estava totalmente desanimado. Ele não estava prestando atenção em nada que estava ao seu redor. Mas de repente, sabe aquele barulho? Eu não sei que tipo de barulho que você põe para você acordar no teu telefone. Mas eu ponho um meio suave. Mas o despertador do céu, ele é alto, porque Deus quer que a gente ouça. Por isso que ele fala, desperta tu que dormes. Fala para você mesmo, desperta tu que dormes. É tempo da luz, da glória do Senhor resplandecer sobre a sua vida. Então Deus coloca um despertador meio que barulhento. Mas o barulho dos problemas parece mais alto do que o despertador. O despertador de Deus diz, levanta, algo vai acontecer, eu me importo com você, algo novo vai acontecer, você não tem noção, Pedro, vai ser na tua vida, na vida da tua família, vai ser na tua vida que você nem sabe que você tem ministério, mas você tem. Você sabia que todos aqui têm ministério? Não é quem está no púlpito cantando, não é quem está no púlpito pregando, não é quem está com o colete ou dando aula, que tem, só esses que têm ministério. Todos nós fomos chamados, diz, eu fui chamado, você foi chamado por Deus, e Deus tem um plano perfeito, e você tem um ministério. Se você ainda não entendeu qual é o teu ministério, eu vou te dar uma dica. Quando me ensinaram isso, eu logo identifiquei qual era o meu ministério. Eu era doida quando aparecia na igreja alguém que ensinava. Eu ficava na fila do gargarejo, ali babando e aprendendo tudo. E aí, um dia eu falei para o tio Cássio, que era o meu pastor, tio, eu quero saber, como que eu vou saber qual é o meu ministério? De uma coisa eu sei, que eu não sou evangelista, porque eu tenho muita vergonha, não de Deus, mas eu tenho vergonha de puxar conversa, eu tenho vergonha de falar. Eu já contei algumas vezes aqui, mas isso é bem interessante. Teve uma época em que nós fizemos um curso de evangelismo, e lá me colocaram para fazer o curso de evangelismo. Eu falei, gente, não vai dar certo. Eu não tenho, sabe... cada um no seu quadrado, né? Então eu não tenho essa coisa. Eu posso falar de Jesus, mas assim, tipo, chegar e falar, e começar a puxar conversa, eu não consigo, não. Mas investiram em mim, faz esse curso, eram as 4 leis espirituais. Tudo bem, eu estou lá sentada e fiquei imaginando, vai chegar a aula prática, e o dia chegou, e a aula prática chegou, e me puseram na rua, na Praia da Bica. Aí, qual era a minha função? Abordar alguém, e falar assim, você gostaria de ouvir? Chegar com o livreto das 4 leis espirituais. É fácil, pastora. Eu falei, para você. Aí, eu ensaiei umas 3 vezes, eu não consigo. Aí eu estava com uma sanguínea do meu lado, vai você que eu vou atrás. Aí ela, olha, e a pessoa parou, a pessoa se interessou, porque ela é muito simpática. E ela nasceu para isso, é dom de Deus, é ministério. Aí eu falei assim... e ela não era nem da nossa igreja, de outra igreja. Então, me colocaram ela como parceira, foi fácil. Aí, no final, eu falei, olha, a nossa igreja ainda era na Praia da Bica. Olha, a igreja é ali. Eu falei, bom, eu tenho uma participação, a participação final. O culto é dia tal, a igreja é ali. Então, mas aí o meu pastor, ele falou assim, Naira, é fácil. Você descobre qual é o teu ministério por aquilo que você é apaixonado. Se você gosta, você admira uma pessoa que é evangelista, é porque você é chamado evangelista. Se você ama criança e fica encantado com aqueles que ensinam criança, esse é o teu ministério. Se você ama estudar a palavra e gosta de ficar 3 horas ouvindo alguém ensinar a palavra, então o teu ministério é de ensino. Então pronto, já te dei a dica. Agora, Pedro, ele está aqui, ele não está achando, eu não tenho ministério, minha vida não vai decolar, nada novo vai acontecer.
E lá o despertador do céu tocando. Chegou o dia, chegou a hora. Chegou o dia de Pedro. Chegou o tempo de Pedro descobrir qual é o ministério dele. Tudo novo vai acontecer na vida de Pedro. Tudo novo vai acontecer na vida financeira de Pedro. Tudo novo vai acontecer no coração de Pedro. Tudo novo vai acontecer na família de Pedro. E Pedro ali de cabeça baixa. Com cabeça baixa e Jesus na frente dele. De cabeça baixa. É assim que a gente fica. Quando a gente fica cabisbaixo, por isso que ele te dá a dica na palavra. Você tem que olhar para o monte de onde vem o socorro. Se você olhar para o teu pé, se você olhar para o chão, não vem o socorro. O socorro não vem do teu pé. O socorro não vem do teu chão. Aí você levanta um pouquinho mais o seu olhar e você olha para pessoas. Mas o teu socorro não vem de pessoas. O teu socorro vem de Deus. Olha para o alto, olha para o monte. De onde vem o teu socorro? Então Pedro, ele não olhou. Era Jesus em pessoa. Quando o despertador toca, ele vem em pessoa para falar com você. E eu quero te dizer que Deus está com pressa. Lembra a palavra que Ele me deu em dezembro? Eu continuo com ela. A palavra que Ele me deu é velocidade e foco. Velocidade e foco. Deus está com pressa com essa igreja. Deus está com pressa com a tua vida. Por isso Jesus está na tua frente hoje. Você que está desanimado. E Ele está falando, levanta os olhos, porque é você mesmo. Eu não errei de endereço. Eu vou entrar no teu barco. O barco de Pedro era a vida dele. Era onde ele passava o maior tempo da vida dele, era no barco. Ele tinha que limpar, ele tinha que lavar as redes, ele tinha que passar a noite toda no barco. Era o tempo, era o trabalho dele, era a vida de Pedro. A vida de Pedro era família e barco. E Jesus queria entrar na família, Jesus queria entrar no barco, Jesus queria entrar no coração, porque Jesus queria trazer uma experiência que esse homem não conseguia imaginar. Aí quando ele levanta, Jesus chama. Ele não viu Jesus. Então Jesus fala com ele. Olha, eu posso entrar no teu barco? Pedro tinha um coração bom. Ele disse, tudo bem, pode entrar no meu barco. Mas quando ele falou para Jesus que ele podia entrar no barco, ele tinha expectativa zero. Ele estava só emprestando o barco para Jesus ensinar, para Jesus pregar. Mas ele não tinha expectativa de que algo novo aconteceria. Você tem expectativa de algo novo vai acontecer na tua vida hoje? Eu tenho uma expectativa de que algo vai acontecer amanhã no hospital para Patrícia. Quem conhece a professora Patrícia? Então você vai aproveitar e você vai levantar a tua mão agora, porque algo novo. O que aconteceu? Foi detectado um tumor no seu cérebro, um tumor benigno. A cirurgia vai ser amanhã, mas ela é mais um dos milagres dessa igreja. Ela vai entrar e ela vai sair dessa cirurgia totalmente curada. Deus vai usar os médicos, e aonde os médicos não podem, Ele mesmo faz, Ele completa o trabalho. Então, de mãos levantadas, Senhor, nós cremos que o Senhor está entrando agora lá naquele quarto, no hospital, na Patrícia, Senhor, tocando na Patrícia, toca nas emoções, tranquiliza o seu coração para amanhã esta cirurgia. Senhor, toca em cada um dos médicos, dá habilidade, dá inteligência, dá sabedoria a cada um deles. E Senhor, que a tua mão esteja sobre a mão de cada um dos médicos. A tua mão está sobre esta cirurgia. E em breve teremos a Patrícia testemunhando o teu poder aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, expectativa e fé, é isso que você precisa ter. Você está achando que não vai acontecer nada essa semana? Ele está dizendo, posso entrar na tua semana? Posso entrar no teu barco? Posso entrar agora? Porque amanhã já é tarde, eu quero entrar agora, porque eu quero acordar junto com você, eu vou cuidar de você enquanto você dorme, e quando você acordar, eu estou do teu lado, eu entrei na tua semana, hoje é o primeiro dia da semana, e você está convidando, tá bom, Jesus, pode entrar. Aí Jesus entrou e um milagre aconteceu. Você sabe que o milagre aconteceu. Jesus chega, depois que ele pregou, ele fala para eles lançarem as redes, ele ainda fala no plural, as redes, e
eles lançam a rede, como Pedro disse, tá bom, eu pesquei a noite toda, eu não consegui nada, mas segundo a tua palavra, eu lanço as redes. E Pedro lança as redes, e com todos aqueles que estavam com ele, e de repente aconteceu o grande milagre. Era tanto peixe, que deu para ele dividir. Você lembra qual é a palavra para este ano, para esta igreja? Qual é a palavra que Deus liberou? Colheita, você vai colher a 100 por 1. Ali ele estava pescando, a colheita de Pedro era a pescaria. Ele nunca imaginou uma colheita daquela, uma pescaria daquela. A sua mente não pode imaginar o que Deus tem liberado para você. Aí você olha para a direita, você olha para a esquerda, nada está acontecendo, mas o despertador do céu disparou. Ele está dizendo, este é o teu ano, hoje é o teu dia, eu quero entrar para fazer algo novo na sua vida. E quando ele entrou, eu quero que você leia aqui comigo, no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lança as redes para pescar. E o que aconteceu? No versículo 6, e depois que os peixes entraram em grande quantidade, e isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Você acha que esse foi o maior milagre? Jesus entrou no barco de Pedro, porque Jesus queria dar uma experiência de um milagre muito grande na vida de Pedro. Gente, um milagre não sustenta a vida de uma pessoa. A vida passa. Aquele milagre, daqui a pouco, daí uma semana, os peixes já tinham acabado, o dinheiro já tinha acabado, ele podia ter outro tipo de pesca também dessa forma, que ele não pescou nada, e seria um novo problema. É a mesma coisa a tua vida com Cristo. Não adianta você ficar com uma experiência, 2 ou 3. Se eu pedir para você, você viu o que o pastor falou aqui, das experiências da vida dele. Mas se eu chamar você aqui para frente e falar, aí você vai falar, foi tremendo quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu batizei nas águas, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu fiz um encontro, quando eu recebi uma cura, e aí o que mais? Não, é isso, tremendo, tremendo. Deus é tremendo. Gente, eu quero te dizer que Deus, Ele não quer que você viva de únicas experiências espaçadas. Ele quer que você tenha experiências diárias com Ele. Ele quer que você tenha, sabe, Ele não queria que Pedro ficasse só com uma rede cheia. Ele queria que Pedro saísse da presença dEle com unção nas mãos dEle, porque ele iria segurar cestos vazios e multiplicaria peixes e pães. Ele queria que ele saísse da presença dele com a unção para curar muitos enfermos. Lembra como Pedro curava? A sombra dele passava e ele curava os enfermos. Ele queria, era Cristo em Pedro. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O despertador tocou para Pedro se tornar pescador de homens. E olha o que Pedro faz no versículo, leia comigo, no versículo 10. E assim, no versículo 8. Vendo isto, vendo o quê? Tudo que ele teve a experiência da pesca, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. O que Pedro fez? Pedro adorou ao Senhor. E depois que ele adorou ao Senhor, se prostrou aos pés de Jesus, ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. O que Jesus disse para Simão? Não temas, doravante serás o quê? Pescador de homens. O que Pedro recebeu, o chamado que você recebeu. Para você ser pescador de homens, as pessoas precisam ver Cristo em você. Para você, sabe, as pessoas vão ser atraídas porque você tem paz. Como que você tem paz no meio de tanta angústia? E você vai dizer qual é o caminho da paz. Como que você viveu esse milagre? E você vai contar qual é o caminho do milagre. Como que a sua família está inteira? E você vai dizer que Deus é um Deus que restaura a família. E você vai mostrar que Jesus, quando ele entra no barco, ele
ele entra para mudar tudo e todos. E quando ele entra no barco, ele começa a mudar o nosso coração. E nós não somos mais pedintes, porque está cheio de cristão pedinte. O que é um cristão pedinte? Só entra na presença de Deus com uma lista de oração. Pedro, ele podia ter dito, você acha que Pedro tinha só o pedido daquele dia? Pedro tinha um monte de problemas. E ele podia dizer, bom Jesus, já que o Senhor fez um milagre aqui, eu queria dizer, olha, dá um jeito, Senhor, na minha casa. Eu não estou aguentando mais. Senhor, olha, eu quero colocar diante do Senhor. E ele uma lista de problemas que ele poderia colocar diante de Deus. Mas o que Pedro fez? Ele adorou. E por que ele adorou? O Senhor disse, Pedro, eu entrei no teu barco para não sair mais. Pedro, agora é o dia 1 do teu ministério. Pedro, o despertador tocou. Você faz parte de uma geração diferente. Eu não sei se você está entendendo. Pedro já viveu. Pedro já teve o chamado dele. Pedro viveu numa geração profética, sim. Naquela geração, Jesus entregaria a sua vida e Jesus ressuscitaria. O sangue de Jesus seria derramado e o nome de Jesus seria o nome acima de todo nome. Nenhum nome tem mais poderoso do que este, acima do céu, na terra e debaixo da terra. Quantas coisas numa única geração. Agora eu digo para você que nós somos uma geração tão profética quanto a geração de Pedro. Você é a geração em que daqui a pouco você vai ver o terceiro templo sendo construído. Você já está vendo tudo que a Bíblia diz que é o princípio das dores já está acontecendo. Daqui a pouco você vai ver Jesus voltando e resgatando e levando a sua igreja. É pouca coisa isso? Não, é expectativa. A igreja primitiva esperou. Eles acharam que eles seriam arrebatados. E Jesus disse, não, calma, não são vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele queria que muitos aceitassem. Se a igreja fosse arrebatada, ali na igreja primitiva, olha, 2000 anos de pessoas que não conheceriam a Cristo. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele no seu grande amor, e nós estamos no tempo da graça, e hoje nós podemos desfrutar do que Pedro desfrutou. Hoje você pode viver e muito mais, porque a unção que está sobre nós é para irmos pelos 4 cantos, é para irmos pelos 4 cantos da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Eu tenho um vídeo que está correndo eu fico tão triste, eu fico triste por ver. Eu não sou do Rio, mas eu amo o Rio, porque hoje eu tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que eu tenho da minha própria cidade. Eu morei na minha cidade, capital, que é São Paulo, durante 21 anos. E depois saí de São Paulo e não voltei. Voltei para morar mais 2 anos. Mas aqui eu já estou no Rio de Janeiro há mais de 24 anos. Então, eu digo, o Rio de Janeiro está no meu coração. E quando eu vi ontem no Instagram, assim, até que foi um vídeo bem bolado. É um turista num lugar lindo do Rio de Janeiro, dizendo, essa cidade é linda. E depois mostra cenas horríveis que nós passamos na última semana, mostrando como o Rio de Janeiro está abandonado. Quando eu fiquei triste, ao ver os tiros, ao ver os assaltos, ao ver todas as calamidades, Deus falou, lembra da palavra que eu te dei há mais de 30 anos atrás? Lembra que eu disse para vocês que o pastor Francisco, quando ele era meu pastor, ele disse assim, você não ama o Rio de Janeiro hoje, mas você vai amar. Eu não amava, gente, de verdade. Aí ele falou assim, mas você vai amar, porque Deus vai te colocar lá, no pior momento dessa cidade. E eu estou vendo que eu estou morando no Rio de Janeiro, no pior momento do Rio de Janeiro, mas Deus te chamou no meio do Rio de Janeiro, porque você é luz de Cristo para resplandecer. Nós somos luz de Cristo para resplandecer no meio do mundo, para resplandecer na Europa, para resplandecer na África, para resplandecer na Ásia, para resplandecer em todos os lugares. Você é a luz de Cristo. Eu recebi, sabe, Deus tem as suas estratégias. Quando eu estive a última vez, vai abrindo em Isaías 60 novamente. Quando eu estive a última vez no Japão, eu quero te mostrar como que Deus usa pescadores de homens em lugares estratégicos. E ela veio aqui no Rio de Janeiro e ela deu o testemunho, não sei se vocês lembram da Gil.
E a Gil falou assim, eu vou te levar lá na prefeitura, porque o Japão, essa é uma forma da gente evangelizar essa nação, porque eles estão muito adoecidos emocionalmente, eles estão vivendo um colapso emocional muito forte. Então, vamos oferecer o trabalho de gestão emocional ali na prefeitura. E foi algo muito sobrenatural. Na época eu contei para vocês. O prefeito, ele simplesmente aceitou a reunião. Ele estava lá, alegre. E aí, quando a gente falou qual que era o projeto, ele falou assim, muito bom esse projeto para as crianças brasileiras que moram aqui no Japão. Aí eu já fiquei feliz. Aí depois eu continuei falando, e ele falou assim, muito bom, esse projeto para crianças japonesas também, não é? Eu falei, sim. Aí ele disse, muito bom, esse projeto para professores também, não é? Eu, Ele, muito bom, esse projeto para pais também. Eu, Aí eu saí de lá, olha a pequena fé. Eu falei, algo novo aconteceu. Este homem gostou do projeto. Vai ser assim que o Japão vai ter o impacto da palavra de Deus. Mas isso pode morrer no meio do caminho. Olha que pequena fé. Eu falei, daqui 1 ano, será? Será que ele lembra? Porque ele disse assim, eu vou te trazer. Daqui 1 ano eu vou te trazer. E você vai pela prefeitura, pelos colégios. Eu vou alugar um grande lugar. Eu falei, ai... Eu escondo da vista de Satanás agora toda essa palavra dele. Senhor, que seja feita a tua vontade. A igreja do Japão orando, a gente orando. Aí eu recebo um telefonema há 2 semanas atrás. Aí a pastora Suelen falou, pastora, você pode entrar num Zoom agora? Eu falei, agora? Era o fuso horário, né? Era 10 horas da manhã, gente, 10 horas da noite. 10 horas da noite eu estou destruída. Então, aí eu falei assim, eu estou acabada. É igual a pastora Sandra falou, faz um vídeo agora. Eu falei, eu estou acabada, minha cara está acabada. Aí ela falou, mas você tem que entrar agora. Eu falei, me dá 5 minutos. Aí eu entrei no Zoom, era o prefeito. Gente, aí ele falou, espera um pouquinho. Aquele jeitinho de japonês. Ele virou as costas. Ele estava usando um paletó, ele mandou pintar. O Japão ama o Brasil. Ai, eu falei, eu fiz isso, que fofinho. Eu podia falar fofinho, porque ele não entende o que eu estou falando. Aí eram as meninas que estavam traduzindo. Eu falei, que fofinho, meu Deus do céu. Eu pedi para tirar foto. Aí ele falou assim, projeto aprovado. Você vem em agosto para poder falar para todos os professores e alunos. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a Suelen falou assim, olha, ele falou que você não pode falar de Jesus, tá? Mas você sabe que tudo acaba em pizza, né? Eu falei assim, tudo acaba em pizza, mas a gente obedece nos primeiros dias, depois a gente vai, né? Mas o que eu quero te dizer é que a luz de Cristo vai resplandecer no Japão. A luz de Cristo vai resplandecer aqui no Rio de Janeiro. A luz de Cristo vai resplandecer na sua casa. Porque Jesus está vendo a tua rede vazia. E Ele está dizendo, o despertador tocou. Você é pescador de homem. Eu quero entrar no teu barco. Quem quer deixar Jesus entrar no barco? Eu quero porque Ele me surpreende. Ele me surpreende. É desse jeito que a unidade em Cristo está indo, é para a África, é para o Japão, é para as comunidades, é desse jeito, e você é unidade em Cristo, e você vai para todos os lugares, você vai falar como eu, e aí, aonde que fica a desculpa que eu dei? Mas Jesus, eu não sou evangelista, olha as armadilhas que Ele me coloca, você está entendendo? Não diga não para Ele, tua rede está vazia, eu acho que não posso, só deixa Ele entrar no teu barco, o resto Ele faz, Ele te capacita, Ele te dá unção, Ele te dá a oportunidade, Ele abre a porta, Ele que vai fazer os milagres na tua família. Não sabe como? Ótimo, porque se você soubesse como, não era milagre. Milagre é quando a gente não sabe como, só Deus sabe o como. Você só recebe o milagre. Você quer receber o seu milagre? Eu quero. Chegou o tempo, como eu pedi em Isaías 60, Deus disse o seguinte,
é o mesmo capítulo em que a gente fala do que vai acontecer. Mas ele diz no versículo 16 e 17, que é o meu foco. O 16, ele está profetizando sobre a sua vida. Você mamará o leite das nações, te alimentarás ao peito dos reis e saberás que eu sou o Senhor, o Salvador, o Redentor e o Poderoso. Fala comigo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você não entendeu o que eu estou falando, Ele é o Senhor da tua vida. As trevas não têm senhorio sobre a sua vida. Ele é Senhor da tua mente, Ele é Senhor das tuas emoções, Ele é Senhor do teu coração. Faz essa declaração: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Se você nunca confessou, confessa agora. Ele é o Senhor da tua vida. E Ele diz: eu não sou só o Senhor, eu sou o teu Salvador, que tirou você da escuridão e te colocou na luz, que te tirou do inferno e te coloca no céu. Mas eu sou o Salvador todos os dias. Eu preciso de salvação de Cristo todos os dias. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu falo: Senhor, eu preciso do meu Salvador, me guardando de ladrões e de todo tipo de perigo. Eu preciso do Salvador todos os dias. Quem precisa do Salvador? Eu preciso do Senhor, eu preciso do Salvador, eu preciso do resgatador. O resgatador, que é o Boaz, sabe? Quando você lê o livro de Ruth, ele reverteu o que era mal na vida de Ruth em bênção. Ele é um resgatador da tua vida. Ele vai reverter hoje o mal em bênção. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como está escrito aqui. Eu sou o poder. Quando a fraqueza chega na tua vida, começa o poder de Deus. Por isso que diga ao fraco: eu sou forte. É a força de Deus em você. Mas o que eu queria ler para você é o que está escrito aqui no versículo 17. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Por bronze trarei ouro. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 17. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, por pedras, ferro, farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exaltores. Estou falando tanto de despertador que eu ia falar despertador aqui. O que aconteceu aqui? Uma troca celestial. O Senhor, Ele está trocando hoje a tristeza em alegria. O Senhor está trocando a aflição em paz. O Senhor está trocando a incredulidade por fé. Ele está trocando a fraqueza por força. Ele está trocando aquilo que é medíocre pelo padrão do céu na sua vida. Mas você precisa ouvir o despertador de Deus. E você fala: é possível não ouvir? Sim, está escrito em Êxodo capítulo 6, Moisés estava com uma mensagem para aquela geração: é tempo de sairmos de mãos cheias e não de mãos vazias, é tempo de libertação, é tempo de restauração, é tempo de salvação. A mensagem de Moisés era muito, muito forte, mas está escrito em Êxodo capítulo 6, que as pessoas não conseguiram ouvir Moisés, porque o ouvido delas estava agravado pela impaciência que elas estavam. Quando você está com um problema, você fica impaciente, agitado, aflito. Você já conseguiu? Eu não consigo. A pessoa está falando do meu lado. Se eu estiver agitada, se eu estiver aflita, se eu estiver perturbada, a pessoa está falando do meu lado, é só som. Eu não consigo prestar atenção no que ela está falando. Foi como quando eu fui para o aeroporto, quando minha irmã morreu, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia ouvir. O som estava liberado, mas eu não conseguia. Era só como, porquê, como, o que aconteceu? Era meu coração falava, os gritos do meu coração falavam mais alto do que a voz daquelas pessoas. E o mesmo acontece em relação a Deus. Deus está querendo falar para você: o meu despertador está acionado para você. É um tempo novo sobre a sua vida. Eu quero trocar aquilo que é ruim por aquilo que é melhor. Eu quero te dar unção. Você que vem capenga, precisando sempre que outros orem por você, você vai ser o intercessor
intercessor. Eu quero trocar a fraqueza por força. Eu quero trocar agora uma vida de oração poderosa. Hoje Deus está levantando intercessores nessa igreja. Deus está habilitando intercessores. Eu quero te desafiar a ficar em pé neste momento. Eu quero que neste momento o Senhor me mostre que Ele está entrando na vida de pessoas que estão abrindo espaço para Ele. Se é você essa pessoa, levanta a sua mão, porque Ele quer entrar agora no teu coração. Ele quer entrar primeiro na tua vida de oração. Ele quer agora mudar a tua vida de oração. A tua vida de oração agora não é mais uma vida, sabe, eu estou acostumada a orar, eu oro sempre do mesmo jeito. Não, é uma vida de oração diferente a partir de hoje. Quando você orar, você vai sentir o céu abrir, você vai sentir o chão tremer, não literalmente, mas você vai sentir tudo ser agitado, você vai sentir os anjos subindo e descendo. Foi isso que aconteceu com Jacó, os anjos subindo e descendo, porque aquele homem pôs a cabeça na pedra, ele orou antes de dormir, e o céu baixou sobre a vida dele. Que o Senhor te revista, que o Senhor te capacite, que o Senhor te habilite, que o Senhor te dê dons, intercessores com dons, em nome de Jesus. Esta é uma igreja de oração, esta é uma igreja que se tornará casa de oração, casa de adoração. Apresenta agora, põe a mão no teu coração. Eu quero declarar uma casa de adoradores. Ele disse: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Fala: Senhor, entra aqui no meu coração, esse é o meu barco principal. Senhor, eu preciso da tua presença, eu quero mais unção, eu quero ser um adorador. Deus busca por adoradores em espírito e em verdade. Você vai levantar as suas mãos e vai adorar a Deus, e as coisas vão acontecer, porque você é o adorador que Deus busca. Você é o adorador que vai fazer tremer os alicerces das trevas. Você é o adorador que, quando você estiver orando, adorando ao Senhor, portas vão se abrir, portas que estão fechadas. Por isso, começa a adorar agora, Deus. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pedro, ele não ficou encantado com os peixes. Pedro até esqueceu os peixes, ele se jogou nos teus pés te adorando. É isso que o Senhor amava em Pedro, essa espontaneidade, essa entrega absoluta. Ele deixou o peixe para os amigos dele, ele queria a ti, ele queria a tua presença, e porque ele te desejou ardentemente, ele teve unção, ele teve peixe, ele teve tudo aquilo que ele precisava. Senhor, eis aqui os teus adoradores, que eles te adoram em espírito e em verdade. Senhor, eu quero declarar que neste momento de adoração, adora a Deus, fala para Deus que você o ama. Não seja espectador da minha adoração, seja a tua adoração. Abre a tua boca, adora o Senhor e fala: Senhor, eu te amo mais do que os peixes, eu te amo mais do que as bênçãos, eu te amo mais do que o barco, eu te amo mais do que tudo, Senhor. Eu preciso de ti. Me abraça, me reveste com o teu poder, Senhor, me usa da forma que o Senhor quiser. Eu quero ser levantado como um adorador nesta geração. Eu quero neste momento declarar que o Senhor começa a fazer aquelas trocas na sua vida, da mesma forma como Ele disse: eu troco aquilo que é de mais baixa qualidade para algo de maior qualidade. O Senhor está tirando agora a tristeza e colocando alegria. O Senhor está tirando a aflição e trazendo a paz. O Senhor está tirando agora a sua incredulidade e plantando fé no teu coração. Recebe agora, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus.